Fala, meus queridos. E aí, tudo bem? Lembra que eu contei uma historinha sobre um rei e seu filho, que o seu filho mais velho, primogênito, né? Ele violentou a sua meia-irmã. E o irmão dessa meia-irmã, que também era meio irmão dele, ficou revoltado e criou uma situação e matou. E depois fugiu. Matou esse primogênito, né? E fugiu. Passou 3 anos no exílio. O pai chamou ele de volta para a terra, mas não para sua presença, no caso o rei. E passaram mais 2 anos até que o filho criou uma situação e o pai o recebeu de novo. O interessante dessa história, a história ela cabe muitas observações. E uma delas se dá ao fato da mágoa que o filho ficou com relação ao pai pela omissão diante da ação do filho mais velho. Porque nessa história explica que o pai se revoltou contra o filho mais velho, mas não fez nada porque ele era o primogênito. E olha o interessante, quando nós fermentamos, nós alimentamos aquele sentimento, aquela mágoa, nós não permitimos que ela venha morrer, mas ela cria uma raiz de amargura, porque após essa situação, depois que o filho voltou, ele começou a agir contra o pai. E ele era muito paciente. A história conta que ele conseguiu uma comitiva de 50 homens mais ou menos, e ele ia para a estrada principal, e quando as pessoas vinham para falar com o rei, ele parava elas e perguntava: de onde você vem? Aí eles falavam: de uma das terras do rei. Aí ele respondia: infelizmente não tem ninguém para poder te atender, mas se eu fosse o rei, eu faria justiça para você. E aí, quando as pessoas se prostravam diante dele, ele levantava, dava um beijo e abraçava. Então ele começou a seduzir as pessoas, o povo, um por um, durante 4 anos. Somando tudo, foram 9 anos de uma mágoa não resolvida e que foi se desenvolvendo ao ponto de gerar ele invadiu o reino, né? Ele fazia o que eles chamam de golpe, né? E tomou o lugar do pai. O pai teve que fugir pro deserto. Olha que interessante. Dentre várias coisas relacionadas a pais e filhos, eu quero comentar sobre uma específica. Provavelmente eu devo voltar nessa história para comentar sobre outras. Essa situação de pais e filhos, ela é tão séria que existem estudos sobre isso. E existe uma questão chamada admonição. O que seriam admonições? São praticamente palavras afirmativas ou imperativas negativas. São quase profecias dos pais para os filhos de maneira negativa. Algo como: você não presta, você nunca vai ser nada, você é burro, não adianta tentar porque você não vai conseguir. Não, você é feio. Entende? Esse tipo de coisa. Exemplo, a pessoa fala assim: ah, você é burro. Mas ele chamou o filho de burro uma vez. Mas o restante ele complementa com ações, com reações. Papai, eu posso fazer isso? Não, você não dá conta. Papai, eu posso? Não, você não consegue. Não, isso aqui é demais para você. Entende? Então esse tipo de coisa, essas admonições, elas são tão destrutivas porque a criança, ela acaba entendendo como se fosse assim: meu pai e a minha mãe, ou um ou outro, ou os dois, desistiram de mim. Porque eles já falam que eu não dou conta, que eu não sou aquilo. E como eles desistiram de mim, eu não consigo o amor deles, a aceitação, o reconhecimento e a validação.
E como eu não consigo isso, então eu sou algo ruim. Não tem sentido a minha vida. Entende isso? E a criança, ela cresce com uma sensação de vazio, muitas vezes gerando depressão durante a vida. Em casos mais extremos, ela simplesmente comete o suicídio. Você conhece alguma história assim? Você já viu? Você viveu isso na sua vida? E melhor, você tem feito isso com seus filhos? Porque no final, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, nós de maneira muito infantil, nós precisamos dos nossos pais, do amor deles. Eu preciso ser reconhecido, ser visto, ser amado, ser aceito, valorizado. E quando eu não tenho esse tipo de coisa, eu gero problemas, adoecimentos na minha vida. E quando eles desistem de mim, eu sinto isso, eu vejo isso, eu também desisto de mim. Então, se eles desistiram de mim, eu também preciso desistir. Porque eles sabem o que estão fazendo. Eles são os meus pais. Eles estão guiando a minha vida. Eles me conhecem melhor do que ninguém. Então, se eles dizem que eu não presto, eu não presto. Então eu vou agir como se eu não prestasse. Porque eu não posso ir contra o que eles dizem. Parece loucura, né? Mas para a cabeça de uma criança não é loucura. E a criança, o que nós aprendemos na nossa infância, nós levamos para a nossa vida adulta. E agimos exatamente de acordo com aquilo. Algumas coisas nós conseguimos superar, mas a maioria não. E esse problema do não superar, essa busca pelo pai e pela mãe da infância, para tentar alcançar esse amor, reconhecimento, valorização, validação, isso destrói a nossa vida. Principalmente se a criança tiver passado por esse tipo de situação tão destrutiva como a desistência, a sensação de que meus pais desistiram de mim. Então, como já falei, por consequência, eu vou desistir de mim. Então, eu vou passar pela minha vida, se eu não me matar, eu vou passar pela minha vida com uma vida sem sentido. Eu vou passar pela vida como uma pessoa invejosa, uma pessoa avarenta. Por quê? Porque eu vou olhar para as pessoas se desenvolvendo, alcançando os seus sonhos, e lá no fundo eu vou querer, eu queria fazer, eu queria conseguir fazer aquilo, agir daquela forma, construir aquilo outro. Mas eu desisti de mim, porque meu pai desistiu de mim primeiro. Entende? E eu quero te alertar para esse tipo de coisa. Como é que a gente resolve essa situação? Primeira coisa é escutando esse vídeo. Porque o nosso subconsciente, nosso inconsciente na verdade, ele é super inteligente. Então ele pega algumas coisas que realmente fizeram sentido pra gente e ele vai trabalhando no inconsciente, vai trazendo pra consciência pequenos pedaços, pequenas partes, até que todo o quebra-cabeça fique montado. Segundo, nós temos que entender e cortar, como eu já falei aqui, nosso umbigo com os nossos pais da infância. Eles não vão voltar. Não vão. Eles não vão mais te dar aquele amor que você precisou, aquela validação que você precisou, aquele reconhecimento, aquela valorização. Isso não vai acontecer. É doloroso, mas é verdade. Então agora é com a gente. Agora é conosco. Nós precisamos entender que a vida é mais do que os nossos pais. Que a vida é mais do que os nossos pais disseram que era. Que nós somos mais do que eles falaram que nós éramos. Entende? É familiar para você? Entenda que esse vídeo ele pode mudar radicalmente a sua vida. E a vida de alguém que precisa ouvir isso. Porque o poder dos pais sobre os filhos é um poder poderosíssimo. Eu já falei aqui uma vez. A cultura católica do nosso país fala que os pais, se o pai amaldiçoar o filho, né, desanda. Mas na verdade a coisa é um pouco mais complicada.
um pouco menos mística. Não é questão de amaldiçoar, é uma questão de constância. Constantemente eu planto no meu filho que ele não presta, que ele não dá conta, que ele é burro, que ele é feio, que ele é incompetente, que ele não vai ser nada, que ele vai ser igual ao tio dele, que não presta, ele vai ser igual a tia, que é uma vagabunda, entendeu? Então esse tipo de coisa foi plantado em nós. Mas agora é nossa responsabilidade desplantar, cortar esse cordão umbilical, deixar os nossos pais irem, para que a gente possa seguir o nosso caminho, a nossa vida. Entende? Então, assim como nessa história que eu contei, não permita que essa mágoa passe uma vida e você tentando se vingar dos seus pais, você tentando destruir a sua vida porque eles disseram que você não presta, então você acaba que se auto-sabota porque você acreditou. Eu não posso ter sucesso, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter uma mulher bonita, eu não posso ter um bom emprego, eu não posso. Tanto é que se algo de bom vem para você, você fica tão inseguro, tão ansioso, que você acha aquilo é irreal. E aquilo acaba te fazendo mal porque você não consegue agir e reagir da maneira certa diante daquilo. Entende? É mais ou menos quando esse tipo de pessoa, ela acha, não merece uma mulher bonita e de repente encontra uma mulher bonita. E ele fica tão fascinado com aquilo, tão inseguro, porque ele não merece, que a mulher faz o que quer com ele. A mulher se aproveita dele, abusa dele, entende? É mais ou menos assim. E aí são pessoas que passam por bullying, porque o que está acontecendo ali nada mais é do que os pais disseram que ia acontecer. Então os meus pais têm razão, e tudo isso é inconsciente. É ilógico, é irracional, entende? E no final eu tento manter aquilo, para lá no fundo dizer assim: papai, o senhor falou que eu não prestava, e realmente o senhor tinha razão, eu não presto. E como o senhor acertou, você pode me amar agora? Você pode me aceitar, me valorizar, me reconhecer, me validar? Pode, por favor. Vamos pensar sobre isso, vamos? Grande abraço, que o Senhor te abençoe. E até a próxima.